Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento em que Amém. estamos reunidos no Seu nome para receber de Ti as verdades das Escrituras Sagradas. Amém. Senhor, nós vamos iniciar o estudo de Apocalipse. Traga para nós, Senhor, todo aquele aprendizado que o Senhor quer que tenhamos com relação a esse livro. Amém, Tudo Senhor. aquilo que está para acontecer, Senhor, para que possamos nos Amém. localizar e sabermos como nos posicionar diante de todas as circunstâncias. Amém, Senhor. Senhor, nós te agradecemos também pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos alcançado a cada dia. Amém. Cada dia mais o Senhor tem falado com cada um de nós. Amém. E queremos receber toda a tua palavra, Senhor, de coração puro. Senhor, Amém. abençoa essa manhã o irmão Weber, que por Amém, meio Senhor. dele o Senhor possa trazer esse estudo Sim, com Senhor todo o Jesus. conteúdo que o Senhor queira distribuir ao nosso coração. Nós te Amém. agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Irmãos, nós, no domingo passado, nós começamos a fazer uma introdução, né, que eu chamei, definição dos princípios que irão nortear o nosso estudo, a nossa abordagem do Apocalipse. Então, eu comecei a fazer com os irmãos essas considerações, né? E não foi possível concluir essa parte introdutória. E eu quero concluir essa parte, porque é importante certos pontos, embora não esteja diretamente relacionada com o estudo, mas estabelece uma referência para nós. Eu queria que os irmãos estivessem bem atentos a essa questão, porque isso dá norte para nós como abordarmos o estudo. Porque senão nós vamos. Porque nós somos muito influenciados, irmãos, por um conceito que há, né, no meio cristão em relação ao Apocalipse. Então há muita especulação, né, muitas situações. Por exemplo, nós temos que considerar, assim, irmãos, que o estudo do Apocalipse, nós precisamos eliminar certos aspectos. Por exemplo, nós não podemos ir ao estudo do Apocalipse por curiosidade. Não podemos ir ao Apocalipse no sentido de interpretar os mistérios que ali se apresentam. Nós não podemos ir para o Apocalipse com o desejo de ter um conhecimento teológico sobre as questões escatológicas que são tão atraentes para nós, né? Não, pelo contrário. Nós temos que ir para o Apocalipse com um comprometimento pessoal, no sentido de fazer com que essa palavra que está sendo revelada para nós, ela seja sedimentada nos nossos corações, a tal ponto de produzir em nós uma reação efetiva no nosso viver. E se tem um texto que pode, assim, representar bem, né, o livro de Apocalipse, é o que está lá em Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, há necessidade nossa dessa reação a favor do livro de Apocalipse. Então, isso é um apelo, né, que eu faço aos irmãos, porque eu tenho procurado fazer dessa forma para não cair na mesmice, né? Fazer do estudo apenas um ritual, né? É, superficial. Precisamos ter, sim, estar imbuído com esse sentimento sincero diante do Senhor, sob pena de nós não tirarmos o máximo proveito que Deus quer para nós. E eu preciso dizer para os irmãos, o grande beneficiado nesse estudo sou eu, irmãos. Pode ter absoluta certeza. O quanto eu estou sendo transformado, ganho, renovado, fortalecido espiritualmente, essa pessoa sou eu. Amém. Eu quero transferir esse sentimento para os irmãos. Amém. Ou seja, se eu pudesse realmente, né, simplesmente com, né, uma lançada de mão, né, fazer alcançar, né, como Elias, né, jogar sua capa, né, sobre Eliseu, né, mas não é possível essa questão, né? Depende absolutamente de cada um. Então, tem um texto muito bom que
expressa, Lucas capítulo 12, que expressa essa realidade. Aqui é uma das muitas parábolas, né, que Cristo nos trouxe sobre a questão da expectativa do reino, né, da volta do Senhor. São muitas, muitas e muitas, mas nós não vamos entrar somente em alguns casos, especificamente em alguns pontos. Mas eu quero ler com os irmãos Lucas 12, pouquíssimos versículos aqui, só para identificar qual que tem que ser a nossa percepção, a nossa sensibilidade em relação a esse estudo, né? Lá vai dizer assim, verso 36, sede vós, eu vou começar do 35, né, que é o início da parábola, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ou seja, o que é cingido o corpo? Está vestido. E as candeias, as lâmpadas acesas, para quê? Para uma caminhada. Ou seja, para aquilo que vem pela frente da nossa vida. Então ele exorta assim. Depois, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Está vendo? É evidente o que está sendo falado. Semelhante a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vocês percebem, irmãos, que vão definindo pontos de exortação, né, e até mesmo de repreensão, no sentido de nós nos acautelarmos em relação a essa iminente volta de Cristo. Daí ele continua. Ser enquanto vigilante, em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Percebe que nós, na volta de Cristo, nós temos que estar numa condição que Cristo pré-estabeleceu que nós devemos estar. Ou seja, nós não podemos ficar aquém daquilo para o qual Ele está nos preparando dia a dia, pela sua graça e misericórdia, pelo seu grande amor, no sentido de nós reagirmos aos seus apelos, sob pena de nós não sermos pegos de forma despreparada. E aí ele continua. Aí ele vai fazer alerta. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Aqui fala a figura do ladrão e que nós vamos ver isso em muitos textos. É muito presente com a realidade da volta de Cristo que está exposto lá em Apocalipse. Daí, verso 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E o verso 43, para finalizar. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O verbo aqui está no particípio presente, né, no gerúndio. Achar fazendo assim. Não é que ele fez isso a semana passada. Está com intenção de fazer a próxima semana, porque essa semana ele não teve muito tempo para cuidar dessas coisas. Não. É um ato contínuo, consciente, uma atitude deliberada, ciente do significado, né? Que significa de tudo isso, está claro, está consciente, está amadurecido sobre isso, então, por essa razão, ele tem essa reação. Então, esse é o apelo inicial que eu faço aos irmãos. Irmãos, pena que a Ana não está conosco hoje, pode ser que ela venha assistir. Eu quero trazer uma coisa, ela trouxe no compartilhar dela um texto, e eu queria utilizar esse texto porque ele está relacionado com o contexto de Apocalipse. Os irmãos lembram que ela citou Oséias, capítulo 4, verso 6? Não sei se os irmãos lembram. Oséias 4, 6. Ela fez essa menção.
o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, ela fez, no compartilhar dela, né, que foi muito, muito precioso, ela destacou esse ponto, né? Então, nós sabemos, irmãos, né, que a questão do conhecimento, ou seja, eu ter a percepção do propósito de Deus, porque eu só vou reagir, irmão, quando eu estou absolutamente claro do que é que Deus está fazendo e especialmente o que está para fazer. Então, quando eu não tenho essa percepção, eu vou ter referências distorcidas. Esse que é o ponto, né? Como Cristo fala para os saduceus, né? Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhece, vai agir, reagir de forma incorreta. Então, mas o que eu ia apresentar, né, usando esse versículo, é a causa desse problema. Por que que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento? Ele continua, irmãos, porque tu, sacerdote, quem é o sacerdote? O responsável para conduzir o povo de Deus na direção correta de Deus. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só, irmãos, a nossa preocupação com relação, especialmente a cada um de nós que estamos, de alguma maneira, à frente de grupos de irmãos que estão sob nosso cuidado ou que nós temos algum tipo de interferência ou influência sobre alguém, seja na família, seja, né, em irmãos que nós congregamos, enfim. Deve haver a preocupação. Ou seja, às vezes eu estou preocupado com a pessoa, mas não estou preocupado da maneira como eu estou reagindo em relação àquela pessoa. E aí ele vai dizer no versículo 9, porque por isso, como é o povo, e o verso 8 precisa ler porque ele é muito forte. Fala desse sacerdote. Alimentam-se do pecado do meu povo. Ou seja, o povo desviado é como se trouxesse para o sacerdote algum tipo de circunstância favorável a ele ser beneficiado. Olha que coisa impressionante, né? Dele, né, do povo e da maldade dele, tem desejo ardente, isso o sacerdote. Daí fala assim, a consequência, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Então, assim, como é o povo, assim é o sacerdote. Se complementam. O sacerdote quer falar aquilo que o povo se agrada. E o povo quer ouvir do sacerdote aquilo que faz coceira nos seus ouvidos. Aí cria essa distorção. Um texto paralelo a esse aqui, que nós precisamos ler para concluir, assim, para fortalecer um pouco esse encargo específico, né, que está dentro dessa parte introdutória, Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, os irmãos abram lá, texto importante. Jeremias 5:30. Todos acharam? Que diz assim: atentem, irmãos. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Vou repetir. Olha a contundência da exortação. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Ó, o sacerdote, não, o profeta profetiza falsamente. O sacerdote dominam de mãos dadas com eles. Ou seja, sacerdote e profeta se unem não para levar o povo para Deus de uma maneira plena. Não, ao contrário.
Por que que eles agem dessa forma? Parcial, temerariamente diante de Deus, infiel a Deus. Por isso, ó, é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando essas coisas chegarem ao seu fim? E mais um texto, irmãos, fechando essa questão, Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, verso 18. Texto bem conhecido também, né? E diz assim: não havendo profecia, ó, profecia é o que nós estamos fazendo. Estamos estudando esse aspecto das Escrituras. O povo se corrompe. É interessante esse texto, irmãos. Não sei se os irmãos já alguma vez consideraram sobre ele. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, o povo, o que que é corromper? É deteriorar-se. Por que ele se deteriora? Porque não tem profecia. O Irmão, que que pode repetir o versículo, por favor? Provérbios 29, 18. Amém. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, por que que o povo se corrompe? Porque não tem a profecia. E deteriorar, irmãos, é perder a essência daquilo que caracteriza a pessoa ou a coisa que foi deteriorada. E por que que o povo se corrompe? Para que serve a profecia? A profecia serve para trazer Deus ao homem e levar o homem para Deus. Quando isso não é feito, esse canal de comunicação e de relacionamento com Deus é quebrado. E porque ele é quebrado, o homem vai ficar sem a referência do relacionamento com Deus e vai substituir por um outro tipo de relacionamento. Então, como Deus sempre almejou esse tipo de relacionamento, Deus e o homem, uma relação íntima e profunda, né? E antes tinha até, né, antes de Samuel, até Samuel, né, um governo teocrático, ou seja, onde que Deus de fato governava trazendo a sua vontade por meio dos seus servos, né? Aí há um rompimento disso, os irmãos conhecem toda a história, com a introdução, né, queremos um rei conforme as nações, né? Aí trouxe toda aquela questão. Mas o propósito de Deus é sempre esse relacionamento profundo com Deus. Então, assim, é o meu relacionamento com Deus e Deus comigo. Quando isso se deteriora, o que que fica? O relacionamento homem-Deus, Deus-homem, fica relacionamento homem e homem. Tá? É o antropocentrismo. O foco é o homem, não é mais Deus. E eu perco a referência. Então, irmãos, essa é a essência do Apocalipse. Essa é a essência da profecia. Irmão, só para complementar, tem um versículo aqui Sim, em pode falar, Vitor. João 5:44. Ó, fala assim: como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? E aqui quem estava falando isso era o próprio Senhor. 43 diz Aham, assim, o versículo 43: eu vim no nome do meu Pai, e não me recebeis. aham, Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. aham, Tem esse lado também, né? Tem o tá. lado do sacerdote corrupto, mas também quando Deus foi falar com Caim, lembra, irmão? Foi o Uhum, melhor pregador de todos, sim, mas não adiantou. não. Por quê? Porque o problema está no coração do homem, né? Por isso que lá Timóteo, né? Nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, Isso. né? Conforme as suas cobiças. Então, o que que acontece? O problema está aí. Como hoje, o que está acontecendo? Qual que é a característica do Apocalipse? Apostasia. O que que é apostasia? Não quer mais ouvir a verdade. E como o povo não quer ouvir a verdade, o que que surge para atender essa demanda? Pastores, mestres, profetas que atendam essa demanda, que vai surgir no lugar. E como a tendência
religiosa, no sentido geral que eu estou falando, irmãos, que assim, é mais fácil ouvir o homem do que a Deus. Então você vê, ó, aí em João 5, que o Vitor citou, é muito claro, mostra perfeitamente. Vocês aceitam o testemunho dos homens, mas não aceitam o testemunho de Deus. Por quê? Porque o testemunho de Deus, para o homem, não é muito simpático, né? Ele vai produzir. Tem algum microfone aberto aí que estamos tendo vozes, Pedro irmão Ronaldo. Ronaldo, né? Fechou. Então, só então para complementar, ó, Vitor, esse aspecto importante que você trouxe, né? Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 11, que fala assim, primeiro ele vai dizer assim, ó, verso 3, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente é o diabo, né, que está operando no nosso meio hoje de forma intensa e vai se intensificar muito mais, especialmente quando ele for lançado na metade né, da segunda, para iniciar a segunda, a grande tribulação, vai intensificar ainda muito mais. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Aonde eu tenho essa simplicidade? Só na palavra de Deus, debaixo da orientação do Espírito. Se eu perco esse referencial, vai criar um vazio, uma lacuna, que vai me abrir uma porta em direção contrária. Que Deus quer fazer? Olha o que ele vai dizer em seguida. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, esse de boa mente o tolerais. Você percebeu? Irmãos, isso é o que nós vivemos. Nós fechamos os olhos para essa realidade e nós estamos ficando cegados para a realidade espiritual, né? E aqui ainda não é o nosso assunto, né? Mas nós estamos preocupados com a palavra, não com a pauta a ser desenvolvida. Vamos ler aqui mesmo capítulo 10, que está dentro desse contexto, né? O verso 3 vai falar assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós estudamos bem isso, né, na questão da armadura de Deus, mas nós temos que ter a realidade disso. E sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Irmãos, há fortalezas que impedem a nossa aproximação da realidade, da verdade que está em Cristo Jesus. Há sofisma enganando-nos, trazendo um véu, uma cortina de fumaça tênue que obscurece o nosso entendimento daquilo que Deus está efetivamente querendo mostrar. Eu vou ler, já li para os irmãos, o conceito de sofisma, mas sempre é bom relembrar que é assim: pensamento, o que é sofisma? Pensamento ou argumentação que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com intenção de enganar. Então, com argumentos contraditórios. Geralmente é assim, irmãos. Quando nós vamos lidar com a palavra da verdade, e a verdade é única nas Escrituras, ela não pode haver variação. Porque a verdade não varia. O que varia é o conceito do homem. O que varia é a nossa percepção, muitas vezes levado pelos nossos preconceitos ou pelos nossos sentimentos, né? Porque nós temos muito, irmãos,
Em todos nós isso está presente, numa medida ou noutra medida, mais intensa ou menos intensa. Mas aquele sentimento assim, eu gostaria que a Bíblia fosse desse jeito. Ou seja, num determinado ponto, né? Por exemplo, essa doutrina, né, que o homem, uma vez salvo, é salvo para sempre, é uma maravilha, né? Um dia, quem quer aceitar Jesus Cristo? Eu quero aceitar Jesus Cristo. Ponto. Agora só estou aguardando a entrada na pátria celestial, na eternidade. Irmãos, uma grande maioria ensina isso. E Mas tem isso, prejudicado muito dos crentes. Um prejuízo enorme isso aí. sem dúvida, Genaro, sem dúvida. Mas é pregado, não vamos fechar os olhos para essa realidade. Isso é uma verdade, né? E aí ele continua, né? Verso 5 do 10. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando o cativo, ou debaixo de escravidão ou de sujeição, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, muito bem lembrado esse texto que o Vitor trouxe, né? Porque expõe essa questão lá. O povo está sendo corrompido por falta de conhecimento, né? Então, isso é muito severo. Então, vamos avançar, começar, né, prosseguir aqui nas nossas considerações. Irmãos, eu preciso trazer para os irmãos aquilo que ficou faltando no primeiro estudo nosso, né, da semana passada. Não podemos deixar de lado porque é importante. Vocês lembram que eu estabeleci alguns princípios, né? Um deles, um princípio de interpretação. Qual que é o princípio de interpretação? Citei vários, mas vou citar um aqui. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você quer entender a Bíblia? Use tão somente a Bíblia. Evidentemente, debaixo e exclusivamente da orientação do Espírito Santo. Porque se eu for ter outra referência fora do falar do Espírito Santo, eu vou ser influenciado. Seja pela minha própria percepção, meu sentimento em relação à palavra, né? Seja externa. Não, eu tenho que aprender a depender daquele que é o único que pode me ensinar. E outro princípio que nós usamos é não ultrapassar o que está escrito. Está escrito, é daquela forma. Muitas vezes nós queremos acomodar o texto. Se ele não está muito bem claro, então deixa eu trazer, especialmente corremos esse risco no livro de Apocalipse, que tem muita simbologia. Então nós precisamos cuidar disso, vou ver um outro princípio relacionado a isso, para que os irmãos estejam atentos a essa questão. Como ilustração, eu citei para os irmãos, só vou lembrar, porque eu estou puxando agora um link para dar sequência. Foi a questão de Daniel. Lembra que eu falei? Por exemplo, o livro de Apocalipse está muito relacionado com a essência, o conteúdo do livro de Daniel. E lá, quando ele fala da 70ª semana, está descrita detalhadamente no Apocalipse, Deus fala para Daniel o seguinte: essa profecia está determinada sobre o teu povo de Israel e a tua santa cidade de Jerusalém. Então, ele dá a informação de como que nós temos que lidar. Então, quando eu estou entendendo aquilo que está ocorrendo na questão da 70ª semana, que são as 7 últimas semanas, que é a última semana, os 7 anos que antecede a volta de Cristo, está relacionado a esse contexto. E aí eu vou ilustrar um outro princípio é, de, de interpretação. Referências históricas para nós. Eu vou citar um exemplo. Né? Por quê? Como Israel é o foco da profecia que Daniel está tratando, eu tenho que estar atento ao cenário mundial. E com os olhos fixados em Jerusalém. Aí eu começo a entender um mover na direção da conclusão do cenário que está sendo estabelecido. Por exemplo, tendo isso como
como linha, princípio de interpretação, nós podemos considerar o seguinte. Vamos abrir em Lucas, capítulo 21. Eu vou lembrar os irmãos, eu quando nasci, né, havia terminado a Segunda Guerra Mundial recentemente, né? Eu era muita criança ainda, né? Quando eu lembro, né, de comentários assim, a gente ainda estava sob efeito da tragédia produzida em todos os campos, né? Econômico, social, né? Morreram 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Só judeus foram 6 milhões sacrificados no Holocausto. Então, imagine vocês, qualquer um de vocês, eu faço uma pergunta. Se vocês vivessem naquela época como cristãos, qual que é a percepção que nós teríamos? A volta de Cristo está acontecendo. Os judeus estão sendo martirizados e tem um homem que tem toda a característica de quem? Do anticristo. Hitler. É que está exterminando o povo de Israel. Não seria essa a nossa sensação, irmãos? Né? Claro que sim. Exatamente. Mas aí, irmãos, por que que lá? E muitos disseram que era isso. Essa era a voz corrente na época, em relação à volta de Cristo. Mas o quê? Olha, você vê como nós temos que estar atento ao cenário mundial, temos que estar atento ao cenário e temos que estar atento à própria palavra profética. Então, vou citar como exemplo Lucas capítulo 21, versículo. Eu não vou ler todo o texto, tá, irmãos? Aqui, 21 está falando sobre a tribulação, tá? Eu só vou ler o que nos interessa agora, né? Nós vamos estar abordando gradativamente no decorrer do nosso estudo. Mas olha o verso 20, irmãos. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Primeiro ponto. Vou pular lá para frente. Lá no versículo 25. Vai dizer assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha, é o quadro perfeito da volta de Cristo. Mas qual que é o ponto aqui que eu estou levantando para os irmãos? É o verso 21. Quando vir de Jerusalém sitiada pelos exércitos. E lá no capítulo 16, vai falar que tem um exército de 200 milhões de pessoas cercando Israel. Tá? Não é o momento de nós entrarmos nessa questão. Então, Jerusalém sitiada. Agora eu pergunto, para aqueles que estão na Segunda Guerra Mundial, não considerando isso aqui, achavam que Cristo está voltando, achavam que o anticristo está se manifestando. Agora, por que que lá não acontecia isso? Porque não atendia a essa condição aqui. Ou seja, naquela época, Israel como Estado não existia. Jerusalém não pertencia ao povo de Israel. Portanto, não podia cumprir as profecias. Somente a ONU, em 1947, somente em 1947, a ONU até com voto, né, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, decidiram aprovar a criação do Estado de Israel, que passou a vigorar a partir de 1948. Somente lá. Aí, o que que acontece? Um item, melhor dizendo, absolutamente necessário à formação do cenário adequado para a volta de Cristo foi estabelecido. Talvez o principal de todos eles.
Agora está faltando alguns outros, mas muito poucos, que está sendo arranjado. Vocês perceberam a importância de nós termos essa percepção de como seguir, né, na questão da avaliação desse aspecto. Então, irmãos, aí eu preciso dizer mais alguns princípios para os irmãos ficarem atentos com relação à abordagem. Por causa de toda essa questão, irmãos, é assim, ó, o cuidado que nós temos que ter com relação ao Apocalipse. Por exemplo, agora mesmo eu estava citando aqui sobre a questão dos exércitos que vão cercar Israel. Eu poderia, por exemplo, levar para os irmãos lá para Apocalipse 16, verso 16, e tratar dessa questão. Mas o que eu estaria introduzindo? Eu estaria introduzindo uma informação para essa aqui, mas eu só citei. Mas se eu for abordar, ou eu vou acabar desfocando o estudo que nós estamos fazendo nesse determinado momento, ou vamos ter, assim, o estímulo a penetrar naquele texto, porque ele é muito rico de informações. Então, nós vamos perder a direção clara do entendimento. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? E isso tem que ser assim, porque muitas vezes o irmão fala, mas você tem que citar isso aqui, tem que citar. Não. Aqui nós estamos fazendo referência, mas e deixar que aquele texto, no contexto apropriado, tendo em vista, quando chegar no capítulo 16, já formamos uma base sólida de interpretação até chegar lá. Então, vai corroborar com o entendimento que está lá no capítulo 16. E não querer trazer a informação no sentido de querer ajudar aqui e embaralhar as coisas. Os irmãos perceberam essa direção? Tá claro, né? Porque é assim, porque eu estou falando, irmão, porque eu já estudei Apocalipse muitas e muitas vezes. Acontece isso. Puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. Chega uma hora e a gente não sabe aonde que nós estamos. Fica muito confuso. Então, estou estabelecendo com os irmãos, né, para os irmãos terem paciência, né, e, e para irem nos ajudando no sentido de nós seguirmos nessa direção. Um outro aspecto, irmãos, é assim, ao abordar o Apocalipse, nós temos que procurar a firme convicção de determinado texto, para que nós possamos prosseguir, né, avante. Não havendo convicção, irmãos, nós temos que nos deter. E tão somente ficar naqueles textos que absolutamente estão claros para nós, mediante, evidentemente, revelação do Espírito Santo. Então, tem que haver essa preocupação. Porque nós também vamos ser tentados, né? Mas peraí, esse texto aqui não ficou claro. Antes de prosseguir, vão clarear. Não, porque aí nós vamos nos deter e vão ficar produzindo uma coisa, né, que vai nos estimular a tentar dar explicação daquilo que nós não recebemos a explicação. Então, isso pode produzir em nós, ou seja, querer falar aquilo que Deus não está nos falando. Aí eu vou citar como exemplo Jeremias. Vamos lá para Jeremias, mais uma vez. Capítulo 23. Só como referência, né, tentando dar uma fundamentação nisso que a gente está acabando de falar. Jeremias, capítulo 23. Vou ler poucos versículos, porque esse capítulo aqui é precioso, porque é uma profecia contra falsos profetas ou profetas que agem indevidamente, infielmente a Deus. Jeremias 23, verso 21, que fala assim, Jeremias, capítulo 23, o versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mais um texto só. Verso 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. Irmãos, há uma facilidade daquele que está ensinando, né, de ficar com aquela sensação, não, que eu tenho que explorar absolutamente todos os pontos e trazer explicação para os irmãos. Aí eu sou levado, se não tiver realmente focado no Espírito, a essa tendência, né? Então temos que
que deixar de lado. Um outro ponto, irmãos, que eu preciso passar para os irmãos rapidamente. Nós precisamos entender, irmãos, que o estudo que nós estamos fazendo, ele é progressivo e cumulativo, que desde o começo nós falamos. Portanto, irmãos, é importante que cada irmão se detenha com extremo cuidado naquilo que nós estamos recebendo e esteja envolvido e comprometido com aquilo que nós estamos recebendo, né? Para que cada etapa do nosso estudo esteja adequadamente amadurecida no coração de cada um de nós. Para poder a outra parte que vem a seguir, que é cumulativa, possa ser encaixada de forma sólida, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, cabe a quem isso, irmãos? A cada um de nós, né? Não é um tipo de coisa que qualquer um de nós pode fazer a favor do outro irmão. Tem que ser pessoal. E quando vai ser pessoal? Como eu falei no começo, antes da nossa comunhão. A palavra de Deus toda, mas especialmente o Apocalipse, é para quem tem fome e sede, né? Quem tem fome e sede, né? é, Vem a mim e beba, né? Ou seja, é para isso aí. Nós temos que ter essa percepção. Eu vou ler um texto em relação a isso aqui, rapidamente, é Tiago, capítulo 1, verso 25, que diz assim, Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente na lei. Essa, essa expressão é importante, porque não é considerar a lei, é na lei, é dentro da palavra, é penetrar, é o habitar ricamente a palavra de Cristo no nosso coração. Na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Este deve ser o foco pessoal de cada um de nós. Então, irmãos, nós podemos encerrar essa parte introdutória e vamos entrar já no livro propriamente dito. Até agora nós fizemos só uma parte preliminar de considerações, de definições de alguns princípios, e vamos lá então. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Primeiramente, né, a título mais de curiosidade, né, embora eu esteja falando que nós não devemos ter por curiosidade, mas não é uma curiosidade, é um dado histórico. O livro do Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. É só para os irmãos terem ideia de que já quase que a totalidade, né, dos apóstolos, provavelmente todos já haviam morrido. Só restou João, né, que morreu, sim, já com idade bastante avançada. E aí nós não vamos, por enquanto, entrar nos detalhes, né, mas vamos pouco a pouco considerando aqui. Primeiramente, irmãos, o que significa Apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega. Se você for aqui no Strong e ver, né, Apocalipse, começa assim, verso 1. Revelação de Jesus. O que é essa palavra, revelação? Vai lá no Strong. É Apocalipse. A palavra Apocalipse é revelação. Esse é o sentido. É lá na versão inglesa, né? Revelation, né? O livro de Apocalipse. Então, é revelação. Agora, interessante, irmãos, ó, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 para a gente extrair aqui algumas coisas importantes. Começando versículo por versículo. Diz assim, os irmãos estejam atentos. Revelação de Jesus Cristo. Olha só a origem da revelação. De Jesus Cristo. Mas veja bem, que Deus lhe deu. Interessante? Revelação de Jesus, que Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos. Foque nesse ponto.
Deus dá uma revelação para Jesus Cristo. E ela é para alcançar os seus servos. Aí nós vamos ver quem são esses servos. Tá? Depois, continua. Aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Está vendo? Deus revela para Cristo que envia o seu anjo e notifica a João para alcançar os servos. Você percebe que aqui tem uma etapa de revelação, né? 5 etapas para chegar ao destinatário. E nós vamos ver já já sobre essa questão do destinatário, né? Então, vamos aqui deter um pouco mais nessa questão do versículo 1 e 2, só para ficar trazendo, irmãos, informações, porque veja bem, é complexo? É, mas são informações que nós precisamos entender para poder ir clareando a nossa interpretação, senão fica obscuro. Por exemplo, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, que em breve deve acontecer, e que ele, Jesus, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que é o seu anjo? Anjo de quem? Anjo de Cristo. Certo? E nós vamos estudar muito sobre anjo, irmãos, quando nós chegarmos nas cartas, as 7 cartas do Apocalipse. Porque toda a carta começa com a citação do anjo, nós vamos entender. Mas só antecipando um pouco. A palavra ângelo, angelos, no hebraico, no grego, simplesmente significa enviado ou aquele que está dando suporte, né? Nesse sentido. Então, nós vamos abordar isso com mais critério. Mas para ficar claro aqui, o anjo do Senhor. Vamos lá para o capítulo 22 de Apocalipse. 22, versículo 6, que vai dizer assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas. Atentem, irmãos. Deus, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo. Então, o anjo é o enviado, é o mensageiro. Esse é o sentido, é enviado e mensageiro. Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Percebem a semelhança desse versículo com o versículo 1 que nós lemos? Tem 3, 4 itens iguais aqui. Então, é o seu anjo. Agora, vamos ver o versículo 16, que diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. As igrejas. Quais igrejas? As 7 igrejas. Aí nós vamos entrar daqui a pouco, se hoje talvez não dê tempo, sobre a questão das igrejas, a importância das igrejas no contexto do Apocalipse. Porque para muitos de nós, e era assim para mim, ela estava relacionada lá ao contexto do capítulo 2 e versículo 3. E o que ela representava naquela época. Não, irmãos. Se nós tivéssemos só essa percepção, nós vamos ficar prejudicados no contexto do entendimento do que é que o Apocalipse deve nos alcançar. Perdeu essa referência, perdemos o foco de Apocalipse. E aqui ele vai encerrar nisso. Lá no final, nos últimos versículos, está falando, traz à tona novamente o anjo, o anjo dele. Agora, vamos voltar para Apocalipse capítulo 1. E nós vamos vendo parte por parte.
Então você tem a notificação pelo anjo com um propósito, sempre entendendo. Anjo é enviado e mensageiro. Para quê? Para trazer algo que Deus está querendo. E aí nós precisamos ver a essência disso. Olha, o verso 2 agora é Apocalipse capítulo 1, irmãos. Diz assim: por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual quem? João atestou, que significa, é a mesma palavra que está aqui como testemunho. Atestou e testemunha é a mesma coisa. Atestou a palavra de Deus. João fez isso. Deu testemunho daquilo que ele estava recebendo. Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A impressão que se tem é que são coisas distintas, a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Não, é a mesma coisa. Por quê? Porque a revelação vem de Deus, mas para o Filho. Para quê? Para que a palavra do Filho, como nós vamos ver, já é o que importa, porque é ela que vai trazer a realidade daquilo que nós precisamos. Por isso que o testemunho de Cristo é importantíssimo. Olha só que ele vai falar mais, irmãos, ó. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Vamos parar um pouco nessa questão. Testemunho de Jesus Cristo, que é importante nós entendermos. Nós vamos ter uma boa direção dentro do Apocalipse e fora dele, muito mais, capítulo 19 de Apocalipse, 19 e 10. Que diz assim, 19 e 10, abriram? É importante a leitura dos irmãos, viu? Por isso que eu estou indo bem vagarosamente, é porque os irmãos precisam acompanhar mesmo, senão perdemos lá a direção. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém, os irmãos. Sou conservo teu, de João, é o anjo que está falando aqui, que ele queria adorar o anjo não permitiu, né? Não permitiu, e faz assim: eu sou conservo teu, João, e dos teus irmãos, que, olha a característica, mantém o testemunho de Jesus. Irmãos, esse ponto é fundamental para nós termos a base correta para entrarmos no Apocalipse. Que mantém o testemunho de Jesus. E olha só o que ele coloca mais. E o espírito da profecia. Vocês perceberam o que é o testemunho de Jesus? Está relacionado com o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia, irmãos? É a essência da profecia. Ou seja, é o conteúdo pleno da profecia. Então, é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque é para aqueles que mantêm esse testemunho que é o espírito da profecia. Porque se é só esses é que vão ser alcançados com o Apocalipse. E não é porque eu estou falando, é porque está escrito. Só que nós vamos ver mais para frente, porque eu não quero antecipar, porque já, né, é bastante complexo, então vamos parte por parte. Agora, veja bem, vamos citar para reforçar esta questão, o testemunho da profecia. João 6,63, João 6,63 fala assim, que as minhas palavras, Cristo falando, são espírito e são vida. Percebe o que ele dá, a distinção? Ele está fazendo uma definição. A minha palavra é espírito e, portanto, traz vida. Então, a palavra dele é espírito. Lembra de Romanos capítulo 1, verso 9? A Deus a quem sirvo no meu espírito, mediante o seu evangelho. Eu só posso ter o evangelho absorvido por mim mediante o Espírito, porque no Espírito que tem o operar do Espírito Santo, é o Espírito do homem. Né? Quando fala lá em João capítulo 4, fala assim, mulher, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores do Pai, né, adorarão em espírito e em verdade. Em espírito,
Ali, claro que a palavra é a mesma, mas ali está dando a conotação em espírito, ou seja, no seu espírito, e em verdade que é na palavra. E também, evidentemente, porque está mesclado com a questão do espírito. Por quê? Efésios capítulo 3 fala assim: eu oro para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, no seu homem interior, que é o Espírito do homem. E assim habite Cristo no vosso coração. Então, coração, espírito do homem, né? E o homem interior é a mesma coisa. É onde Deus está operando, né? Mediante o quê? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, esse é o primeiro texto que eu quero citar. Outro texto que temos usado bastante, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Já está findando o tempo aqui, e nós vamos parar logo que der o tempo, porque a questão é ir com calma, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós já estudamos com os irmãos sobre essa questão. Nos falou, o verbo está no passado, que é: não admite-se mais revelação posterior. Tudo que tem que estar revelado já está escrito. O que cabe é a nós que temos o testemunho de Jesus pelo espírito da profecia adentrarmos essa realidade. Então, já está falado. Já estudei com os irmãos. Quando fala isso aqui, não se refere que é só o Novo Testamento, ou em especial a Nova Aliança, que é o falar de Cristo. Não. Lucas capítulo 24 vai falar que tudo quanto foi escrito lá na lei, nos salmos e nas profecias se referiam a Jesus Cristo. Então, ele é o verbo que está sendo manifestado desde sempre. Mas aqui o que eu destaco é o seguinte: é pelo Filho que eu tenho que falar. Eu não posso fugir dessa realidade. Um outro texto que fecha isso, que eu só vou citar aqui, os irmãos conhecem. Cristo, Colossenses 2, 3, parte final do versículo 2. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo está oculto em Cristo. Agora, o que cabe a nós? Receber essa palavra. Então, irmãos, eu vou usar mais um versículo só para fechar isso aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, verso 3. É importantíssimo essa questão e depois nós vamos nos deter. No próximo estudo, no sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos aprofundar nessa questão. Apocalipse, no próximo domingo. Apocalipse capítulo 1, no versículo 3. Mas lembrando os irmãos, o versículo 1, revelação de Deus, dado ao seu Filho, direcionado aos seus servos, enviando ele, Cristo, por intermédio do seu anjo, revela a João e o destinatário da revelação. A revelação é de quem tem a verdade plena, Deus, Cristo. Traz por meio do anjo, que é o enviado, o mensageiro. Depois que nós entrarmos na questão do anjo, lá das igrejas, os irmãos vão entender o significado de tudo isso. O anjo que revela a João. Para quê? Para ficar com João? Não. Para alcançar os seus servos que são mencionados no versículo 1 aqui. Quem são esses, irmãos? É o versículo 3. Olha só. Quem é o destinatário da revelação? São esses aqui. Estou falando aqui de pessoas, tá? Porque depois nós vamos falar de destinatário em relação à questão do Apocalipse, que é outra situação. Aqui no verso 3, é o destinatário da revelação. Quem são esses, irmão? São esses aqui, ó. E tem que ter essa característica, irmãos. Não é simplesmente uma informação superficial. Não.
está definindo a característica, o perfil desses que vão ter de fato a revelação ou não. Que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem ou estão lendo, e aqueles que estão ouvindo as palavras da profecia, e aqueles que estão guardando as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nós vamos entrar nessa questão posteriormente. Esses são, irmãos, aqueles que dá destaque no livro do Apocalipse. Não só aqui no começo, começa com esses bem-aventurados. E como é que vai terminar o livro de Apocalipse? Vamos lá. Apocalipse capítulo 22. 22. Eu vou ler aqui novamente, vou repetir um versículo, mas o importante é entender. Irmãos, nós devemos ser esses bem-aventurados, para que realmente recebamos plenamente, sabe, de uma maneira concreta, essas maravilhas todas. Diz lá no verso 6, 22, 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está fechando o livro do Apocalipse. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Está vendo lá no verso 3 do capítulo 1, né? Pois o tempo está próximo. Olha como é que está exortando aqui. Eis que venho sem demora. Pode ver que esse versículo está traduzindo, está trazendo novamente à tona, agora no final do livro do Apocalipse, a mesma realidade que está no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1. Aí ele continua: eis que venho sem demora. Né? Bem, sabe essa palavra aqui, sem demora, qual que é, irmãos? Eis que venho subitamente, repentinamente. Né? Até, eu vou gastar 30 segundos a mais, mas eu vou ler Marcos capítulo 13, só para dar ênfase nessa questão que é muito importante. Marcos capítulo 13, versículo do 31 até o 37. Eu vou fazer uma leitura rápida. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se é pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, é a mesma palavra aqui, de Apocalipse, sem demora, né? Venho sem demora, ou seja, repentinamente ou inesperadamente. Né? Lembra lá de Tessalonicense? Quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Né? Falando do final dos tempos. Que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Não é na cama, não, irmão. Dormindo é estar indiferente, sem dar conta do que significa o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sobre quem os tempos estão chegados. Vou falar em 1 Coríntios capítulo 10, né? E lá vai falar, ó, não sejamos aqueles que assentam para comer, para beber, levantam-se para divertir. Né? Que é a apostasia, que é, assim como foi nos dias de Noé e Sodoma e Gomorra, assim será
na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam casamento, compravam, vendiam, identificavam, etc. Eles estavam tão indiferentes, passivos diante dessa situação, né? O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Esse é o ponto. Então, irmãos, encerrando com o versículo 14, daqui do Apocalipse 22, diz assim: só que eu vou ler aqui, irmãos, isso aqui, quando nós chegarmos lá na frente, eu vou entrar em mais detalhe. Quando che... Isso é o final, lá, capítulo 22, vai estar longe, né? Mas eu vou ler aqui na versão literal aqui, porque aqui, na versão nossa, irmãos, está assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Isso não tem no original. No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem pela porta. Também essa questão não está assim, nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas a tradução correta, segundo a versão literal, é assim: bem-aventurado aqueles que estão guardando os mandamentos e cumprindo os mandamentos. Guardando e cumprindo os mandamentos, para que lhes assista o direito à árvore da vida, que é a vida eterna, que é a salvação, novos céus, nova terra, pátria celestial. E entrem nas cidades pela porta. Amém, irmãos? Concluo aqui e vamos dar, né, a continuidade, se Deus permitir. Irmão, guardando e o que mais? Guardando e cumprindo os mandamentos. Depois nós vamos abordar isso com detalhe, irmão, porque é importante. Porque precisamos ter a percepção correta do texto. E aqui, essa versão não está adequada. E aí nós precisamos gastar um bom tempo, mas é aquilo que eu falei no princípio. Se eu for querer explicar isso aí, vou trazer lá Apocalipse 22 para cá, né? Claro que você vê que eu estou fazendo menção de lá, mas eu não posso me deter na questão da interpretação de cada ponto que a gente abordar, porque senão não tem fim, né? Temos que dar a etapa por etapa, considerando o ponto, o aspecto cumulativo. Amém, irmãos? Amém, irmão.